Olá, amigos! Nós tendemos a imaginar que pessoas se tornem menos dispostas a ajudar os outros depois que ganham muito dinheiro. No entanto, pessoas verdadeiramente boas continuam as mesmas, mesmo depois de terem conseguido a sua fortuna, e a utilizam para melhorar a vida dos outros. Na história de hoje, teremos o jogador Cristiano Ronaldo como herói, mostrando a sua vontade em ajudar os outros. Martínez era um pequeno menino que vivia em uma grande cidade da Indonésia com a sua família, conhecida como Banda Aceh. Lá, eles viviam uma vida bem pacífica, em que Martínez amava praticar o seu esporte favorito, o futebol. Em uma das tardes de treino, no entanto, a sua vida mudou para sempre. Todos estavam aproveitando o dia, se divertindo, distraídos, até que alguns dos meninos começaram a ouvir um barulho bem estranho, seguido de terremotos. Desesperados, os meninos correram para suas casas que ficavam próximas do campinho em que estavam. Ao chegar na sua casa, Martínez encontrou seus pais e irmãos ainda mais assustados. Martínez era muito novo na época para sequer entender o que estava acontecendo naquela hora. Então o menino apenas ficou extremamente assustado enquanto seguia as ordens da sua família. Seus pais corriam pela casa, pegando itens necessários como roupa, comida e medicamentos. Tudo aconteceu tão depressa que na memória de Martínez parece que em um segundo ele estava no centro do caos em sua casa. E no outro, todos já estavam do lado do carro, jogando as malas desesperadamente enquanto se preparavam para entrar. Entretanto, o dia escureceu e paralisou todos no lugar, que tiveram poucos segundos para assimilar a onda gigantesca que avançava em sua direção. Martínez era o único dos 3 filhos que não sabia nadar. Assim, para salvá-lo, a sua mãe correu até ele e o agarrou momentos antes deles serem atingidos pela onda. Ele não faz ideia por quantos metros eles foram arrastados. Apenas que ele parou de sentir o abraço de sua mãe em algum momento. Aquela talvez seria a última vez que ele veria sua família. Enquanto Martínez vagava solitariamente pelas ruas alagadas, o mundo era informado do gigante tsunami que atingiu 12 países, deixando milhares de mortos e feridos. O menino caminhou com dificuldade pela água, que estava repleta de detritos. O que ajudou foi encontrar um colchão flutuante, que ele usou como barco para se manter fora da água, que também estava contaminada com a sujeira das ruas de sua cidade. Entretanto, naquele momento, o menino ainda vivia o início de toda a sua tormenta. Sua cidade havia sido o principal ponto de impacto da catástrofe, o que dificultou muito o trabalho de resgate dos habitantes que ainda estavam vivos e feridos no meio de tudo aquilo. Assim, o menino teve que sobreviver pelas ruas alagadas por mais alguns dias, invadindo casas que ainda tinham alguma parte intacta para encontrar alimento e abrigo durante a noite. De dia, ele apenas avançava em seu colchão, tentando encontrar adultos que estivessem vivos, algo que ele demorou muito para achar. O menino caminhou por dias até chegar em uma praia que ficava entre a sua cidade e a cidade vizinha. Por lá, o menino já não sabia mais por onde ir, já que naquela idade ele nunca tinha ido tão longe assim de sua casa, e estava completamente perdido. Na praia, no entanto, ele perdeu a capacidade de encontrar alimento. Assim ficou vagando pela areia conforme mais dias se passavam e ele ficava cada vez mais fraco. Ao todo, ele sobreviveu por cerca de 20 dias desde que o tsunami atingiu a sua cidade, passando 17 deles com o que encontrava pelas casas e os últimos 3 dias naquela praia em que ele estava. A vida já estava prestes a deixar o seu corpo, com o rapaz tendo dificuldade para se manter de pé. No entanto, o seu sofrimento finalmente teve um fim, quando ele foi identificado por uma equipe de jornalistas que sobrevoavam a praia de helicópteros e ficaram chocados com a pequena figura que se destacava da cor da areia por conta da sua camisa vermelha. Assim, a equipe imediatamente entrou em contato com uma equipe de resgate e eles mesmos desceram de helicóptero para resgatar o menino. Quando foi encontrado, Martínez já estava muito fraco, tendo dificuldade até para beber água por conta própria,
por ter passado vários dias sem qualquer alimento ou líquido. A equipe então lhe ajudou com isso, dando água e comida que tinham com eles até o resgate chegar. O menino, algumas horas depois, já estava em um hospital, em que foi constatado que ele não estaria vivo se tivesse que ficar naquela praia até a manhã do dia seguinte. Entretanto, para surpresa de todos no hospital, apesar de tudo o que aconteceu com a vida desse rapaz, ele ainda era capaz de sorrir, dizendo não ter medo do que aconteceu e que tudo o que ele queria era poder reencontrar a sua família e voltar a jogar futebol. Para a alegria dele e de todos nós, o menino conseguiu se reencontrar com seu avô e pai, que tinham conseguido sobreviver ao desastre. Como o rapaz foi encontrado por jornalistas, eles não deixaram passar a oportunidade de fazer uma matéria inteira sobre a vida do rapaz e o que ele passou durante os 20 dias que sobreviveu sozinho depois da sua cidade ser devastada por um dos maiores tsunamis que irão acontecer na história. Assim, quando a matéria foi ao ar, um jogador de futebol português, conhecido como Rui Costa, a assistiu pela manhã. Quando foi treinar, o jogador contou a história do menino para os seus colegas, com a história saltando de jogador em jogador até chegar em alguém chamado Cristiano Ronaldo. Ao ouvir a história do menino, Cristiano não pensou duas vezes e tentou entrar em contato com a família dele. Assim, ele enviou dinheiro suficiente para que seu pai e o menino pudessem recomeçar a sua vida com uma casa inteiramente nova em qualquer lugar do mundo. Ele também enviou uma quantia que deveria ser usada para a educação do menino. A atitude de Cristiano comoveu ainda mais a comunidade de jogadores, sendo que alguns meses depois, a Federação de Futebol de Portugal pagou todas as despesas de viagem para que o menino pudesse assistir a um jogo de Cristiano. Entretanto, diferente dos outros espectadores, Martínez e seu pai entraram no estádio junto com o time, onde o menino conheceu cada um dos jogadores e até ganhou a camisa da equipe. Além disso, os jogadores fizeram uma vaquinha voluntária para arrecadar mais ajuda financeira para sua família, levantando mais de 40 mil libras apenas entre eles. Cristiano diz em entrevistas que se emocionou muito com a história do menino, que mesmo enfrentando algo que ele não era nem ao menos capaz de entender o que estava acontecendo, Martínez lutou por sua vida e se dedicou por 20 dias até ser encontrado. Assim, ele não poderia deixar essa história passar por sua vida sem ajudar a família do garoto, já que ele é um exemplo nato da força que nós humanos temos em lutar pela nossa vontade de viver. Depois de um evento traumático, Cristiano queria que esse menino vivesse os momentos mais felizes de sua vida. Alguns meses depois, mesmo quando as notícias haviam parado de dar atenção para sua atitude, Cristiano demonstrou realmente se importar com a situação do rapaz e viajou com a sua equipe para a Indonésia para visitar Martínez e os locais que mais foram atingidos pela catástrofe. Lá ele fez doações para mais de 100 famílias poderem reconstruir as suas casas, sendo recebido por todos com toda a gratidão do mundo. Conforme passava mais tempo com o menino, Cristiano passou a gostar do rapaz, tratando-o quase como um pequeno irmão para ele. Martínez ganhou um celular novo, com um contato direto com Cristiano, que lhe disse que poderia enviar mensagens quando quisesse. Ao longo dos anos seguintes, Ronaldo fez diversas visitas para o rapaz em sua vida, onde ele pôde testemunhar as suas doações tomando forma de lares reconstruídos. Martínez, motivado pelos jogadores portugueses, passou a treinar futebol para valer, a fim de conseguir realizar o sonho de sua vida, se tornar um jogador profissional. Alguns anos depois, com muita dedicação, Martínez foi reconhecido por um olheiro de times europeus buscando talentos em potencial. Martínez foi convocado para participar da seleção, onde ele conquistou o seu primeiro contrato como jogador profissional em Lisboa. A única tristeza para o menino é que ele não ganharia dinheiro suficiente para manter ele e seu pai no país, e que teria que viver no alojamento do time por não ter condições nem de alugar uma casa.
Ele desabafou dos seus problemas com seu amigo Cristiano Ronaldo, que ficou muito emocionado ao ver a conquista que o menino havia obtido. Assim, ele convidou o garoto e pagou a passagem de seu pai para que eles fossem visitá-lo em uma de suas casas. Martínez e seu pai ficaram realmente impressionados com a mansão, algo que se tornou ainda mais chocante quando o Cristiano revelou que estava dando aquela casa de presente para o garoto. Com ela, tanto o menino quanto seu pai poderiam viver mais do que confortavelmente em Portugal, permitindo que o rapaz pudesse focar inteiramente na sua carreira como atleta profissional. No entanto, por mais que esse sonho não tenha se concretizado, Martínez e o seu pai continuaram morando em Lisboa, onde o rapaz estudou e fez faculdade. Hoje, ele ainda trabalha com a paixão da sua vida, futebol, mas faz isso de outras formas. Mais de uma década depois da catástrofe, Cristiano Ronaldo ainda permaneceu presente na vida do garoto, mostrando que não estava brincando quando disse que considerava o menino como um irmão. Assim, meus amigos, ficamos com a lição dessa história de hoje, que mostra que quando conquistamos uma posição financeira confortável, devemos usar esse nosso poder para sempre buscar melhorar a vida dos outros ao nosso redor. Cristiano Ronaldo talvez seja um dos maiores exemplos disso, já que ele participa de uma infinidade de projetos de caridade e sempre está disposto em ajudar aqueles que mais precisam. Mas e aí? Você também se emocionou com essa história? Conta pra gente aqui nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixa o like. Te encontro no próximo vídeo. Valeu!